No vídeo de hoje eu vou abordar um dos temas que mais me pedem quando eu abro enquete ou faço alguma pergunta lá no Instagram, que é sobre como o Japão está passando pela pandemia, quais são as medidas que estão sendo tomadas, como nós estamos sendo impactados. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, vem ver o Japão. Hi, minasan! Watashi wa Kanzaki Yohei desu. E você está no Vem Ver o Japão. No vídeo de hoje eu não vou entrar especificamente em alguns detalhes, eu vou falar um pouco mais da nossa perspectiva, né? No caso, como nós temos percebido a situação que está acontecendo aqui. Lia talvez não tanto, né? Mas vou abordar algumas coisas, mas não me aprofundar em números de quantos casos, quantas mortes, quantas recuperações, tá bom? Se você tem interesse de se aprofundar mais nesse aspecto e quiser que eu faça um vídeo mais detalhado sobre a pandemia aqui no Japão, deixa aqui nos comentários o que é que você acha, o que você quer saber, que de repente se a gente conseguir juntar muito material eu posso fazer um outro vídeo, tá bom? O Japão, ele entrou em estado de emergência no finalzinho de abril e foi até mais ou menos o meio de maio, tá? Nesse período a gente teve aqui no Japão o Golden Week, que é um feriado que dura mais ou menos, para quem trabalha em fábrica pelo menos, uma semana quase, né? Foi avaliado justamente como a população ela ia se comportar durante esse período, se eles iam cumprir ou não as diretrizes passadas pelo governo em relação às medidas contra o coronavírus. Mesmo durante o estado de emergência, a maioria das fábricas continuou funcionando normalmente, com exceção daquelas que não tinha produtividade e começaram a dar folgas para os seus funcionários. Mas de uma forma geral, as fábricas continuaram funcionando. Escolas pararam de funcionar, assim como alguns estabelecimentos comerciais. Parques públicos e praias foram fechados, supermercados, restaurantes tiveram horário de funcionamento reduzido, mas de um modo geral, a nossa rotina não foi tão impactada assim. As creches continuaram funcionando e Lia continuou indo. A fábrica da Lu e a fábrica que eu trabalho teve uma baixa significativa na produção e a gente começou a ter folgas durante a semana, né? Além do sábado e domingo. Inclusive, o governo disponibilizou uma verba para que as empresas pudessem pagar aos seus funcionários essas diárias. No caso, quando a fábrica pede que o funcionário não vá trabalhar, ela paga até 60%. Podendo chegar até 80%, né, dependendo da fábrica. Mas, de uma forma geral, 60% daquela diária. Lembrando que aqui no Japão nós recebemos por hora trabalhada. Mas muitas fábricas optaram por não pagar essa diária e pegar essas folgas e jogar em outro dia, quando voltar à normalidade, a produção voltar ao normal. Por exemplo, um sábado que normalmente o funcionário folgaria, ele iria trabalhar para compensar a folga que ele teve durante a pandemia. Eu vou citar alguns pontos que eu acredito que tenham contribuído para que não houvesse uma grande disseminação assim do vírus aqui no Japão, tá? Houve, mas de uma forma muito mais contida quando a gente compara com outros lugares, tá? Mas de uma forma geral, o que a gente pode perceber? O uso de máscaras, que é algo culturalmente normal aqui no Japão. Então, antes mesmo da pandemia, se o japonês ele percebe que ele está com sintomas de gripe, resfriado, está tossindo, normalmente já se usa máscaras, né? O próprio distanciamento social, não da questão de aglomeração, mas da utilização, por exemplo, de meios de transporte público. Então, muitas pessoas utilizam o ônibus, utilizam o trem, e muitos começaram a aderir ao uso das bicicletas, né? Que já é uma coisa normal aqui no Japão, mas que aumentou significativamente justamente para evitar o uso de transportes públicos. Vale salientar também aqui nesse aspecto de, vamos colocar, distanciamento social, o japonês ele não tem muito essa questão festiva como nós brasileiros temos, né? Então não é muito de frequentar a casa um do outro, dessas reuniões de confraternização. Festas de aniversário geralmente são só a família, não vem amigos e fulano, ciclano, beltrano, enfim, papagaio, periquito. I-squares anyone? Take a napkin. Então, isso tudo contribui bastante para a situação atual aqui do controle da pandemia, né? Do controle do coronavírus. E o próprio cumprimento das diretrizes que foram dadas através dos órgãos oficiais. Existe uma parcela de pessoas que não cumpre? Existe. Mas, de uma forma geral, o japonês ele é muito disciplinado em relação a alguma orientação, a alguma direção, né? Atualmente, mesmo sem apresentar novos números de casos nos últimos dias,
muitas dessas medidas que eu citei acima continuam sendo seguidas, né? Eu vou colocar aqui alguns trechos de uma gravação que eu fiz nesse final de semana, de um shopping que a gente foi. Qualquer estabelecimento que você entre, ele pede, tem a placa falando sobre o uso de máscara, de você colocar o álcool, de passar o álcool antes de entrar. Nas praças de alimentação, existem as demarcações dos locais, né? Então, as mesas estão sendo intercaladas e até mesmo a mesa, o local onde as pessoas ficam está sendo intercalado para a pessoa não ter um contato direto. Nesse shopping que a gente foi, os parques, os centros de lazer que tem dentro dele para as crianças estão interditados, eles não estão funcionando. A maioria dos balcões e das centrais de atendimento, elas estão com aquela cortina de plástico. Existe a demarcação no chão para que haja o distanciamento social e muitos locais ainda estão com o horário de funcionamento reduzido, né? Tudo está começando a voltar à normalidade agora. Vou mencionar algumas medidas que a fábrica que eu trabalho tomou em relação ao coronavírus, né? Foi distribuído máscaras descartáveis e 2 máscaras de panos para todos os funcionários. Eventualmente, se eu não me engano, a cada 1 semana ou 2 semanas, a gente leva um recipiente que eles colocam um produto que a gente recebe para fazer higienização. Existe o controle eletrônico. Todo dia que a gente chega, depois que a gente bate o ponto, a gente acessa um sistema que é para a gente colocar se a gente teve febre, se alguém que mora com a gente teve febre ou sintomas relacionados ao coronavírus, para saber se a gente pode ou não trabalhar naquele dia. O uso de máscara obrigatório. Com toda essa situação que a gente está passando, com a diminuição no trabalho, muitas pessoas estão perdendo emprego hoje aqui no Japão, justamente pela baixa produtividade. Quais são as medidas que o governo está tomando? Tá? Eu vou colocar algumas, existem muitas outras, mas eu vou colocar algumas que nós tivemos conhecimento ou nós fomos beneficiados por elas, tá ok? A primeira é uma ajuda que foi liberada para toda a população, independente da classe social, independente se está ou não trabalhando, que é a ajuda, que eu vou colocar um nome aqui, de 100 mil ienes. Cada prefeitura ficou responsável de enviar um envelope como esse, que nele contém todos os dados por família ou por pessoa, no caso se for solteiro, né? É preenchido juntamente com o número da conta corrente e precisando anexar também alguns documentos que eles solicitam. Pede-se que seja enviado esse formulário e logo depois é depositado o valor na conta. Tá? Então, assim, aqui em Hamamatsu pelo menos, além da prefeitura, você também pode procurar a RAICE, é um órgão de suporte ao estrangeiro, que eles ajudam a preencher, porque muitas coisas aqui precisam ser preenchidas todas em japonês. Ah, entendi. Então essa ajuda foi liberada para toda a população. Por exemplo, aqui em casa temos Lu, Lia e eu. Então aqui em casa foi 100 mil por pessoa, tá? Mesmo Lia não tendo renda, ela também recebeu esse benefício. Um outro benefício que existe também é num órgão chamado... Sei não. É um empréstimo que você pode solicitar sem juros. E como é que funciona? Você recebe esse dinheiro a partir do momento que ele cai na conta, só um parênteses, o dinheiro ele pode ser de 100 a 200 mil ienes. Então você começa a pagar 1 ano depois, tá? Sem juros. E quando começar a pagar no ano seguinte, você paga ele em até 24 meses. Eu fui na prefeitura de Hamamatsu esse final de semana para saber sobre o outro benefício que é o subsídio de auxílio moradia. Eu vou colocar o clipe aqui do dia que eu fui lá. Então, a gente está indo aqui agora na prefeitura, ver direitinho algumas informações sobre as ajudas que estão sendo disponibilizadas e eu passo para vocês aqui no vídeo, tá bom? Pode dar oi. De máscara, né? Porque acho que nenhum vídeo que a gente fez até agora a gente usou máscara, então vamos fazer isso. No segundo andar tem a parte que fala sobre o subsídio de auxílio moradia. Então, se você não tem condições de pagar o aluguel, você pode vir aqui, junto com a documentação que eles vão pedir. Eles vão ver se você se enquadra nos critérios. Se der tudo certo, você vai receber um valor X, dependendo da sua renda e da quantidade de pessoas que moram com você, por 3 meses, né? Então, esse é um dos benefícios também que estão sendo utilizados nesse período agora do coronavírus. Outro benefício que nós também recebemos foi o ressarcimento das diárias da creche dos dias que Lia não foi. Março, especificamente, foram para crianças ou os pais que tiveram coronavírus. Abril e maio foi por qualquer dia que a criança não tenha ido. A gente vai ter um ressarcimento de 12.500 ienes.
Não esquece de se inscrever para você ser notificado de cada vídeo novo que aparece. Se você gostou, já deixa um like aqui, já ajuda bastante. E coloca aqui nos comentários o que você achou, o que mais você quer saber e como tem sido aí na sua cidade, né? Como é que vocês têm enfrentado a pandemia, independente seja no Brasil ou qualquer outro lugar que você esteja. E se você estiver aqui no Japão também, conta como é que tá na sua província, ok? Se você já recebeu essas ajudas, se você tá tendo alguma dificuldade. Por hoje é só. Mata, né?